Meu nome é Marcelo, eu sou professor de Educação Física, tenho 63 anos e sou formado há 35 anos. Há uns 15 dias atrás eu tive esse pico aqui de pressão arterial, fui parar na UPA, me medicaram, mas algumas horas depois, 2, 3 horas depois, a pressão baixou para 16/11 e aí me mandaram acertadamente embora para casa, mas sem medicação, porque não sabiam exatamente o que eu tinha. Como era sexta-feira, passei o final de semana em casa, medindo a pressão, gradativamente ela foi mudando, até que na terça-feira eu tive um aborrecimento e a minha pressão teve outro pico. Esse aqui, 22/13. E aí, aquele mesmo trajeto, voltei na UPA, fui medicado, a pressão baixou, voltei no médico, só falei, doutor, provisoriamente o postinho que eu moro perto está sem médico. Eu gostaria que o senhor prescrevesse o remédio para mim. Porque é a segunda vez que eu estou aqui, expliquei para ele, ele me receitou 2 remédios e eu comecei a tomar esses remédios. Comecei a tomar no dia seguinte, porque eu já estava medicada naquele dia. No dia seguinte comecei a tomar remédio e no dia seguinte comecei a me reeducar em termos alimentares. Mas, pensando e estudando, eu vi que uma das causas prováveis para isso tudo foi que eu estava fazendo um jejum maluco de 20 horas. Eu terminava de comer, começava a comer às 17 horas, parava de comer às 20, 21 horas, só voltava a comer às 17 horas do dia seguinte. Quando eu comecei a estudar, eu nunca tinha estudado essa coisa de sistema simpático e parasimpático. Eu descobri, o óbvio, que nós temos um ciclo circadiano, que é um ciclo biológico que Deus criou de 24 horas, que controla nosso corpo. Que há 2 sistemas, um simpático, que atua predominantemente durante o dia, e um parasimpático, que atua predominantemente durante a noite. Só que o meu jejum, eu ficava o dia inteiro sem comer, isso ativava ainda mais o meu sistema simpático, que é aquele que faz a gente ficar ligado, que produz o cortisol, a adrenalina, a noradrenalina. Isso deixa a gente mais ligado, isso afeta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. E tem o sistema parasimpático, é aquele que que ele é predominante na parte da noite, onde o hormônio da melatonina predomina, fazendo com que a gente descanse até que a gente durma. Pois bem, a alimentação que eu estava fazendo, além de um tempo exacerbado, eu estava comendo à noite quando o meu sistema digestivo deveria estar descansando, permitindo ao meu sistema parasimpático atuar e me levar ao sono, ao descanso, sem que o meu aparelho digestivo estivesse trabalhando exatamente naquele momento mais impróprio, que era o momento que ele tinha que estar descansando. Pois bem, eu estava comendo na hora que tinha que descansar e descansando na hora que tinha que comer. Isso inverteu tudo, mas com uma pressão muito da hipertensão arterial, ela é assintomática. Então eu já deveria estar sofrendo de pressão alta há muito tempo, como eu não tenho o hábito tenho o aparelho de medir, mas não tenho o hábito de ficar medindo a pressão arterial. Bastou, na minha opinião, uma outra coisa acontecer para que minha pressão arterial explodisse novamente. Então, eu tive um momento de aborrecimento, e eu creio que esse aborrecimento, junto com esse jejum imbecil, desencadeou esse pico de pressão arterial sintomático, que só aí eu me liguei do que realmente estava acontecendo, justamente por não ter o hábito de usar esse aparelhinho aqui, que causa tanta hipertensão em tanta gente,
mas que muitas vezes nos avisa do perigo quando a gente não sabe que está em perigo. Então, eu comecei a me alimentar em horários regulares, de manhã, de tarde, de manhã na hora do meio-dia, às 6 horas da manhã, às 13 horas, depois alguma coisinha às 17 horas e por fim às 19 horas. Por fim, às 19 horas. Fazendo uma alimentação onde eu não segui as instruções de nenhum nutrólogo ou nutricionista, que é o certo, porque eu não tenho acesso a eles, e fiz os meus estudos e comecei a estudar através da inteligência artificial sobre aquilo que eu deveria comer. Tá? Não fiz nenhuma alimentação por conta própria, simplesmente estudei. Não há muito acesso aqui a nutrólogo, a nutricionista. O preço disso também é caro, eu não tenho condições de pagar esses profissionais e acabei chegando nesse pico aqui. Foi o primeiro pico. Então, me reeduquei, tomei os remédios, comecei também a fazer exercícios ativando o nervo vago, exercícios de respiração, né? Contato com a natureza. Eu tenho uma praia bem aqui em frente. Isso tudo cantar. São várias coisas que ativam o nervo vago. Estudem depois sobre isso. Eu tenho até um outro vídeo no canal que fala sobre como ativar o nervo vago, que é aquele que ajuda a gente a ficar tranquilo, baixar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Mas, se eu me cortar, se eu estiver manuseando alguma coisa e me cortar, a culpa não é dessa faca. A faca é só um instrumento que me cortou, mas quem estava manipulando isso era eu. Então a faca não tem culpa nenhuma. O dinheiro é bom. É bom ter dinheiro, sabendo administrá-lo. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Então o dinheiro também não é problema. Você ter uma Bíblia aberta na sua casa não vai adiantar nada. A Bíblia, ela tem que estar fechada contigo, dentro do teu coração. Você tem que ter a Bíblia dentro do teu coração. O manual não é a bula. O manual não é a bula. O manual é esse aqui, ó. É a palavra. Só que como é que a gente, usa a palavra? Primeiro a gente tem que conhecer Jesus. Então eu vou lá no Novo Testamento, nos Evangelhos de Jesus, segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, os outros livros do Novo Testamento, ali eu conheço a pessoa de Jesus. Conhecendo a pessoa de Jesus, eu estou pronto para ir no Antigo Testamento, iluminado pela luz de Jesus, pela ótica de Jesus, e aí eu vou. O Novo Testamento se abre para mim por Jesus Cristo. Enquanto eu leio o Novo Testamento, eu posso dar um pulo aqui em Salmos, posso vir aqui em Provérbios, vou lendo esses livros aqui do Antigo Testamento, vou marcando direitinho, vou fazendo as minhas anotações, olha só. Aquilo que Deus chama a minha atenção, eu vou anotando,
Porque a leitura da palavra é assim, Deus vai chamando a tua atenção e você vai, aquilo para você ali que é o mandamento de Deus para você naquele dia e para a sua vida. Então aqui está o manual. Então, há pessoas que têm problema com isso aqui. Quando vão medir a pressão aumenta. A pessoa fala, pô, culpado é o aparelho. Tem gente que se corta e fala culpado é a faca. Tem outros que dizem que o dinheiro faz mal, mas a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que faz mal. Tem gente que deixa a Bíblia aberta em casa e acha que o fato da Bíblia estar aberta, ela está em segurança. Mas qual é o maior vilão da pressão arterial? É o excesso de sal? É o excesso de açúcar? São os aborrecimentos? É a falta de exercício físico? São problemas na tireoide? São traumas complexos? Raiva, rancor, ódio, ressentimento? O maior vilão disso tudo sou eu. Eu sou o vilão disso aí. Porque eu sou o cara que manuseia a faca, que manuseia o esfigmomanômetro, sou eu que uso mal o dinheiro, né? É o ser humano que tem amor ao dinheiro, é o ser humano que deixa a Bíblia jogada ali e acha que a Bíblia aberta vai, né, fazer alguma coisa, em vez de colocar a Bíblia dentro do seu coração. Sou eu que tenho rancor, raiva, ódio, ressentimento, não perdoo as pessoas quando quero ser perdoado. A Bíblia diz que a gente é perdoado conforme perdoa. Então, o maior vilão da minha pressão, da pressão arterial, que não é minha, mas que está me acometendo, o maior vilão sou eu. O maior vilão sou eu. Eu não tenho que colocar a culpa em ninguém nem em nada. Sou eu que tenho que me exercitar, sou eu que tenho que me alimentar corretamente, sou eu que tenho que ler a palavra, sou eu que tenho que ajudar as pessoas, sou eu que tenho que dar perdão, porque todos esses sentimentos ruins causam problema em mim e nas pessoas também. Então, nós temos que fazer, nós somos os causadores, os maiores causadores dos nossos problemas somos nós mesmos, nós somos os nossos maiores diabos. Nós somos os nossos maiores demônios. Não é só uma ação externa, não, é ação interna. Veja aí os pecados que você comete. Veja quem você não está perdoando. Veja quem você não está amando. Amar é uma decisão de fazer o bem para o outro. Quando eu decido fazer o bem para o outro e faço, aí eu estou amando aquela pessoa. Se isso não está acontecendo, eu não amo. E eu não amo a Deus me ajoelhando aqui falando que amo a Deus. Eu amo a Deus através das pessoas. Então, o maior causador da pressão arterial, de todos esses picos de pressão arterial aqui, que eu já tive na minha vida, o maior vilão sou eu mesmo. Leiam a palavra, sigam aquele manual ali, e você vai deixar, você e eu, nós vamos deixar de fazer mal a nós mesmos, ao próximo, e vamos estar com a palavra dentro do nosso coração. Fica com Deus. Abração.